Negociar muitas vezes é transformar impasses em acordos e gerar valor para ambos os lados. Eu sou o Júnior e esse é o TheCast, o podcast oficial da TheCast Capital. Um espaço onde a gente discute pessoas, processos, negócios e resultados. E hoje o nosso episódio é muito especial. Vamos falar sobre inadimplência e negociações. E temos duas convidadas especiais aqui que vão se apresentar para a gente. Bom dia, Eu me chamo Leila, sou gestora operacional da TheCast Capital e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia, meu nome é Andréia, eu sou coordenadora de cobranças da TheCast Capital. Muito bem, então hoje estamos com uma dupla aqui que tem uma experiência muito grande no dia a dia, uma vivência muito forte nesse tema. E como é que é hoje, né? Vamos já abrir o nosso episódio, né? Quando a gente fala de inadimplência, existe até um certo rótulo, né? Porque o inadimplente, basicamente, ele pode estar passando por uma situação, pode estar passando por um problema, ou ele é um mal pagador. Como é que a gente trata isso? Existe uma personalização, não existe? Como é que é visto hoje dentro das atividades de vocês? Então, quando nós falamos em cobrança, muita gente pensa em pressão, em cobrar desesperadamente, e também existe o constrangimento do outro lado que está sendo cobrado também. Então, num cenário onde no Brasil ultrapassou a marca de 82 milhões apenas no ano de 2026 de inadimplência, nós temos que pensar em mudar a forma que nós vamos cobrar os nossos clientes. Nós não podemos mais apenas atacar. Precisamos buscar estratégias para encontrar melhores soluções para os nossos clientes. Precisamos negociar com eles e não apenas cobrar. Se a gente for fazer uma comparação, entre 2025 barra 2026, Andréia, a crescente aí está em 17% no questão de inadimplentes aqui no Brasil. Então, se realmente nós somente atacarmos os clientes, inferir os inadimplentes, a gente não vai conseguir uma boa negociação, Andréia? E o que a gente tendencia é que sim, o mercado ele está altamente desafiador, então cada vez os nossos consumidores estão pressionados financeiramente, E quando você entra na questão da personalização, se ela é importante ou não, eu acho que aqui vem o contexto do quanto isso tem uma grande relevância no cenário e na própria atualidade, Eu acredito que, assim, nem todo cliente que atrasa, ele é um mal pagador, Júnior. Então, a personalização ela vai me permitir entender o que está acontecendo naquele momento. Se ele realmente está passando por uma dificuldade, qual que é o cenário realmente atual que ele está passando para que eu consiga propor uma situação, Nós tivemos esse ano um case de bastante sucesso lá dentro da TheCast, unindo bastante a personalização e a Andréia vai falar um pouquinho para a gente. Sim, nós tivemos um caso, nós entramos no ano de 2026 com este cliente especificamente do ramo do agro, que é um ramo que está com uma dificuldade neste ano, economicamente falando, e este cliente teve um valor elevado no nosso fundo e com pedido de RJ, um pedido de RJ num cliente agro. O que vem para a gente? Nossa, temos que cobrar, o que a gente vai fazer? Mas não, nós pensamos, nós começamos a olhar o cliente com outros olhos e o que a gente fez? A gente se aproximou. Nós trabalhamos com a parte das confirmações com os sacados, trouxemos eles perto da gente novamente, vimos se realmente aquilo estava tudo certo e ao mesmo tempo que a gente puxou o sacado, a gente ficou do lado do nosso cedente, a gente estendeu a mão para apoiá-lo, para pedir o que ele precisava para que os clientes deles nos pagassem. Então, nós entramos com esse valor de risco em janeiro e quando começaram os vencimentos a gente conseguiu receber, porque a gente esteve próximo e ofereceu essa ajuda para o nosso cliente. A gente estudou ele, a gente teve a estratégia de chamar perto, conversar, pedir no que nós poderíamos ajudar e com isso a gente, além de receber o dinheiro de volta, nós tivemos uma receita muito boa em cima desse cliente. E nós estamos em junho com a carteira dele zerada. Muito bem, que case legal, muito legal. Vocês trouxeram uma resposta da prática, sem teoria do que acontece de fato lá no dia a dia, né? Fazendo uma ponte com o que vocês trouxeram, então, basicamente, a cobrança, ela deixa de ser um processo que, por muitas vezes, é um confronto, acaba se tornando um conflito que vira um confronto, e se tornou algo totalmente negocial, totalmente estratégico
dentro de qualquer instituição, de qualquer empresa. Então, a gente sai de um cenário onde você tem o relacionamento ele não está presente, entra esse impasse, esse confronto de fato, e a gente entra num viés relacional onde a gente consegue soluções para ambos os lados. É mais ou menos por aí, né, Leila? É, mais ou menos por aí. Novamente, a negociação fazendo parte da nossa vida, né? A partir do momento que acordamos, estamos negociando, né? E por um bom tempo, a cobrança ela foi vista realmente como algo de pressão, né? De realmente cobrar. E o cenário economicamente mudando, e nós também precisamos nos adaptar a esse cenário para que a gente faça o nosso serviço da melhor maneira possível, né? Então, eu acredito que sim, a estratégia ela é positiva e toda voltada para a negociação, para tentar achar o melhor caminho, né? Essa situação que a Andrea citou foi um caso realmente, um case de bastante sucesso, o qual nós paramos, né, para realmente analisar a situação e entender o que está acontecendo. E aqui também eu entro a relevância e a importância de quem trabalha no mercado financeiro, de ele conhecer e estar ciente economicamente o que está acontecendo, né? Não somente no nosso país, mas também o que está realmente pressionando economicamente. Porque eu vou entender, né? Nós vamos entender o que está acontecendo lá na ponta e tentar colocar a melhor estratégia. Muito bem, muito bem. E aí vocês trouxeram, vamos continuar um pouquinho nesse case, né? O agro é um segmento que está batendo recordes de RJ, né? Dentro desse ano, principalmente. E uma pressão do mercado em cima do segmento, mas a gente não cair também nessa pressão de ir lá e confrontar, de criar um relacionamento, assim como foi lá no início. Eu acho legal porque se a gente for analisar um funil de vendas, um funil relacional, você tem lá no início a venda, aquela negociação, que é muito negócio, de fato, obviamente, o relacional, que transforma o negócio em resultado. Aí você tem uma empresa operando dentro de um ciclo ali, né, o ciclo intermediário dela, e pode vir ocorrer, né, uma inadimplência. Então a gente volta ao cenário lá do início, de negociação de novo. Então, é muito bacana esse case que vocês trouxeram, né? Porque volta aquela negociação, não, peraí, vamos lá, vamos retomar aqui a negociação, vamos entender de que forma que a gente pode achar solução. Muito legal, muito bacana. Até porque, como você falou, existe um funil, né? Vai passando por vários caminhos, desde do cadastro, análise, a concessão do crédito em si, né? E quando realmente o cliente ele fica inadimplente, ele se torna um inadimplente, nós voltamos lá para o início para buscar a nossa negociação e tentar entender, né? O que foi? Foi o crédito? O que nós passamos aqui? Então, você busca essas informações e você analisa. E a partir do momento que você entende que o cliente em si não é um mal pagador, né? E que nesse cenário entre a contratação do crédito e a liquidação do crédito existe sim um tempo e que nesse tempo possa ter ocorrido algum evento o qual prejudicou, né, o fluxo de caixa desse cliente, você consegue se adaptar a essa estrutura, claro, buscando uma alternativa que seja boa para ambos, né, Júnior? Muito bom mesmo. E já fazendo um gancho, a gente falou desse funil de vendas, desse ciclo, né, das empresas dentro de um fundo, dentro de uma instituição financeira. Qual é a importância, na visão de vocês, qual é a importância dos dados nessa personalização da cobrança? Como é que vocês enxergam isso? Extremamente importante, né, Júnior? Se eu não tenho informações, se eu não tenho dados, eu obviamente não tenho personalização. Se eu não tenho personalização, eu ligo para todos os meus clientes inadimplentes da mesma forma, sem entender o mercado, o que está acontecendo. Então, eu acabo rotulando todos de uma mesma forma, não traçando uma estratégia que seja eficiente. Obviamente, eu estou perdendo tempo, né? E quando eu tenho informações e eu utilizo essas informações de uma forma positiva, a chance de recuperação do crédito ela é muito maior. Andréia, conta um pouquinho para a gente como é lá na TheCash. Eu, como coordenadora de cobrança, tenho que ter essa visão ampla do que está acontecendo dentro da empresa. Eu preciso estar atenta ao nosso cliente. Não somente aquele título vencido, aquela pendência que ele deixou de nos pagar, mas a visão estratégica dele. Ele está passando por um momento de dificuldade ou ele simplesmente não quer pagar? Então, eu tenho lá 4 analistas no momento que elas precisam levantar esses dados, elas precisam buscar informações. Nós temos programas onde buscam informações dos clientes, elas precisam buscar o histórico que ele já teve conosco. Tem também o Serasa, que é o primeiro onde ela vai estar olhando
buscar informações no mercado de como ele está também. Então, primeiro elas buscam informação, depois elas olham o histórico e entendem o cliente. E sai daquela cobrança de apenas ser um WhatsApp. Porque quando você cobra por WhatsApp, o cliente não vai sentir o que você está propondo para ele. E a intenção não é apenas colocar o dinheiro imediatamente para dentro. A intenção é que ele nos pague, que você veja a proporção desse pagamento, porque você vai entender se ele pode te pagar tudo de uma vez, se ele vai te passar, eu vou te pagar um valor e vai ficar aqui nos primeiros meses. Depois ele já não consegue mais te pagar, porque essa não é a realidade dele. Vai pagar 1, 2 meses e não consegue pagar. Então, quando você conversa numa ligação, você entende, ele tem que ter a transparência. Quando ele é transparente contigo, você consegue colocar uma realidade melhor para o pagamento dele. E quando você entende e ajuda o teu cliente, quando ele precisar de você, ele também vai te buscar. Ele não vai te buscar apenas nesse momento, ele vai entender que você apoiou nesse momento e vai continuar trabalhando com vocês. Então, o intuito das minhas analistas é buscar a informação, levantar todos os dados dos clientes para entrar em contato, negociar, ser comercial, gerar receita e manter o cliente, manter o relacionamento. Muito bem, muito bem. Leila, complementa. Nós somos parceiros financeiros, né, das empresas que operam conosco. Então, a nossa base, o nosso compromisso também com eles é realmente nos colocar à disposição para entender o que eles estão passando, né, a dificuldade que eles estão passando. Então, isso que a Andrea falou é uma base, é o que nós temos lá de processo para que as analistas realmente elas coletem essas informações. E tem vários casos, né, Andrea, que muitas vezes nós montamos um comitê para tentar entender e buscar uma solução que seja, eu acho que viável para ambas as partes, né, Júnior? Então, isso que a Andrea falou é muito nítido. Eu preciso ter essas informações. Eu não posso hoje estar somente baseado em uma mensagem ou realmente num robô que vai estar te avisando que um título X ele está vencido. Não, eu preciso entender qual que é o histórico desse cliente, qual que é a movimentação dele, o que que ele tem de operações, o que está acontecendo com a empresa dele, para eu não buscar somente uma resolução de um problema momentâneo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente auxiliá-lo para que ele realmente permaneça conosco. A partir do momento que nós identificamos que é realmente um problema, uma inadimplência no sentido de uma dificuldade, né? E não algo de ser um mal pagador ou uma fraude, algo nesse sentido, né, Júnior? Muito bem, muito bem. E o que vocês trouxeram agora é muito rico, porque enquanto vocês trouxeram, eu estava aqui pensando e até lembrando um pouquinho da nossa vivência lá fora em instituições financeiras, e por muitas vezes existe uma pressão muito grande por parte da instituição financeira em resolver o problema, mas para que somente a instituição financeira ganhe com aquilo. Ou seja, aquela pressão para que se resolva o problema, para que aquela empresa, o inadimplente, pague e resolva o meu problema aqui. Só que muitas vezes eu não estou sendo assertivo para que essa empresa ou esse inadimplente cumpra e seja uma boa negociação para que ele não pague somente a primeira parcela e não pague mais. Então, essa personalização que vocês trouxeram esses cases, é extremamente importante. De fato, é uma aula que a gente está tendo aqui para quem trabalha no segmento, inclusive para quem acompanhou outros episódios nossos aqui. A gente falou já sobre personalização no atendimento, no relacionamento, na venda, no negócio, na operação, e agora a gente está falando da cobrança. O quão importante é levar uma solução financeira para que ambos os lados ganhem. E, como a Leila falou, a Andrea também trouxe, a partir do momento que a empresa estiver melhor financeiramente falando, né, uma saúde financeira mais ajustada, ela vai lembrar de quem fez um bom negócio, vai lembrar de quem olhou com bons olhos e personalizou, né? Existe um impasse, né, Júnior, na nossa experiência do mercado financeiro, né? Quando a instituição ela preza simplesmente em cobrar, né, em ir no sentido de pressionar para que esse recurso retorne, né, para dentro do capital da empresa, eu não estou olhando, né, para o meu cliente, eu não estou olhando para o que está acontecendo com ele, né? Eu estou somente querendo olhar a minha visão aqui como instituição financeira. E aí, Leila, não é negócio, não, é interesse. É interesse. E também entra no elo, né, Júnior?
eu concordo que no sentido, se o cliente é o mal pagador, né, as estratégias de cobrança para ele vai ser diferente. Agora, se ele não é o mal pagador, ele está passando por uma dificuldade, e se ele se recuperar? Eu não quero, né, que ele saia da minha empresa. Não, eu quero continuar operando com ele. E somente se eu tiver uma negociação e entender, eu vou conseguir. Se eu for pressioná-lo, eu não consigo, né? E se a gente partir para a linha pessoa física, né, que hoje, que nem nós sinalizamos ali no começo, a inadimplência no Brasil, ela teve um crescimento bem expressivo de um ano para o outro. Se eu for para o elo da pessoa física, nós sabemos que tudo que envolve recurso financeiro hoje, automaticamente, ele mexe com o ego da pessoa. Então, é uma situação delicada. E de que maneira que eu estou olhando também, não somente do vínculo profissional, mas eu estou olhando no sentido de pessoa, que a pessoa está do outro lado, né? Então, sim, hoje essa questão da personalização ela é importante em todas as áreas de negociação para a minha vida, né? Desde o momento que eu acordo de manhã, eu estou negociando. Então, isso ele tem que estar muito intrínseco em nós, né? Muito bom, muito bem. Legal. Vamos direcionando então aqui para a etapa final desse nosso episódio. Muito rico, muito legal, informações bem bacanas aqui. Eu gostaria que vocês trouxessem na visão de vocês qual é a dica ou uma recomendação que vocês podem dar para quem está inadimplente, para quem, ou seja pessoa física, seja jurídica, considerando que o mercado mudou, né? O mercado está personalizando um pouco mais, as empresas, as instituições financeiras estão tentando, não todas, e a gente está trazendo os cases nossos aqui, né? Mas em geral vem mudando. Qual é a recomendação que vocês dão para quem está passando por alguma dificuldade financeira e acha que vai ter um confronto ou sair desse confronto? Qual é a dica que vocês trazem? É a transparência. O cedente do outro lado, ele tem que mostrar a realidade dele. Como eu falei antes, a partir do momento que ele mostra o quanto ele pode pagar, a gente vai tentar se adaptar a ele também. É o ganha-ganha, né? Tem que ser dos dois lados. E quando você também é transparente, você consegue trazer a confiança para o outro lado. Ele tem que entender que a gente não está ali para prejudicar ele. Hoje, nós temos que sair desse operacional e ir para o relacionamento. A gente está ali para ajudar. A gente é parceiro, como a Leila falou. Nós não somos a pessoa que quer colocar uma restrição, que quer apenas protestar e quer resolver. É um desafio, né, André? A gente quer resolver, mas não da forma que vai prejudicar, Perfeito. mas que a gente continue com ele, conosco. Então, ele tem que entender isso da gente, tem que ser transparente. E é um grande desafio a gente explicar isso, porque, em geral, as pessoas estão acostumadas ao confronto, né? Então, não, peraí, calma, eu tô contigo, vamos lá. E, às vezes, as pessoas, né, como a gente falou aqui, pode ser até pessoa física, jurídica, quem está passando por esse problema está acostumada, culturalmente, para ir para o confronto, né? E muitas vezes também, voltando para a questão financeira, as empresas ou até a pessoa física, ela opta em, eu quero resolver momentaneamente nesse momento, né? Isso, nós cansamos perfeito. de fazer acordos, né, André? E por vezes voltamos para o acordo e não é na primeira tentativa, é na segunda, é na terceira que realmente, né, o nosso cliente, ele explica o que está de fato acontecendo e qual que é a capacidade para resolver o problema, né? Então, a minha dica seria transparência, acho que é em primeiro lugar, né? Mas tentar buscar uma alternativa que seja a solução do problema completo e não momentâneo, né? Você não acaba virando uma bola de neve. Acho que essa é a verdade. Então, a transparência, sim, mas não tentar resolver momentaneamente, né? Algo que realmente seja possível de se pagar, mas buscando algo alternativo por completo e não momentâneo. Então, e isso é uma realidade no qual a gente vive, e a gente sabe que por vezes não é na primeira, não é na segunda, é na terceira alternativa que realmente fechamos um acordo que esteja apto e bom para as duas partes, né? Espetacular. Gente, chegando ao final, então, do nosso episódio, Leila, Andréia, muito obrigado. Foi extremamente enriquecedor o que a gente conversou aqui hoje. Dicas importantes, uma aula de cobrança, inadimplência, negócios, estratégia. Então, fechamos esse episódio super especial aqui. Agradecemos a todos que estão assistindo. Nos acompanhem e, em breve, novos episódios aí. Muito obrigado e até a próxima.